Pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o quarto período. Sim, já fiz um vídeo aí falando mais ou menos dos primeiros períodos, né? Principalmente enfatizando aí o primeiro período, e o terceiro período ele segue um pouco essa linha do primeiro e segundo, então achei bacana começar. A gente no quarto período fazer um vídeo, né? No vídeo da minha grade curricular, a gente começa a fazer o estágio supervisionado, que é obrigatório, aquela peneirada, né? Onde só vai entrando mesmo as matérias que são relativamente específicas ao curso, e isso é muito, muito legal. E a partir desse período também que eu acredito que o curso vai ficando 100% já interessante, porque a gente vai estudando a matéria pertinente ao curso que a gente está. Foi um período que a gente não foi muito para o laboratório, né? Como eu disse em outros vídeos, a prática aliada à teoria, o desempenho da turma é sempre maior, sempre elevado. Então acho que isso contribuiu também muito para a turma toda não ter um desempenho tão bom assim em química. E eu tive também muita dificuldade no quarto período com relação ao aumento de matérias que a gente teve no nosso terceiro período. Por exemplo, a gente sempre tinha um dia da semana que era tipo uma folga. Na verdade era o dia da matéria online, então naquele dia, né, eventualmente você tinha que fazer as atividades da matéria online em casa, coisa que ninguém fazia, né? A gente acabava fazendo sempre no sábado, sempre em cima da hora. Então a gente ficava com essa folguinha. Às vezes era uma segunda-feira, uma terça, já aconteceu de ter sexta-feira. No quarto período a gente não teve mais essa moleza aí de ter a folguinha da semana, e muita gente achou ruim. A gente acabou estranhando também, né? Porque as coisas que são boas a gente acaba se acostumando com muita facilidade. Por isso que eu tô falando pra vocês que o quarto período foi dando já aquela cara já do curso mesmo, sabe? O curso de farmácia. Matérias específicas pelo estágio, né, que era obrigatório, e por a gente não ter mais aquelas regalias, né, de ter um dia de folga na semana e tal. Então já foi ficando bem mais sério, né, o aumento das matérias nas semanas. E a gente tinha aula todos os dias, a gente tinha matéria para pagar no sábado, que seriam aquelas online que eu falei para vocês. Então, muitas das matérias tinham a carga horária bem grande, tipo de 100 horas, de 120 horas. Então, foi tudo a partir do quarto e quinto período que isso foi se intensificando. O quarto período, muita gente acaba com um desempenho tão bom porque ele tem essa característica de dar aquela modificada total do primeiro, segundo e terceiro, sabe? Tipo, dar aquela virada legal no quarto período, né? Você está acostumado no primeiro, segundo e terceiro período de um jeito, e no quarto período já dá aquela modificada radical. Então, muitas pessoas acabam tomando esse choque ou, tipo, tem alguma dificuldade a mais nesse curso pelas matérias, por também não ir tanto já mais no laboratório, por ter o estágio em si. Conselho para vocês, para passarem por esse quarto período aí de forma tranquila, sem sentir essa modificação e essa pressão, né, de estágio, e não indo aos laboratórios com tanta frequência, estarem sempre com um estudo em dia, horários sempre definidos, porque eu acho que depois desse período do horário vai ficando tipo assim reduzido, sabe? Principalmente para quem trabalha, para quem tem outros afazeres além da faculdade. Então é muito importante definir horários de estudo, definir os seus horários exclusivos para a faculdade, e se puder sempre aumentar esses horários, porque a intensificação nos estudos vai ser definidos também os 6 estágios, né, que vão vir aí sempre, que são obrigatórios. As pessoas me perguntaram sobre os estágios obrigatórios, né, como o próprio nome diz, tem que fazer, tem que pagar. E se a pessoa não pagasse? Gente, você tem a opção de não fazer o estágio, por mais que ele seja obrigatório. Vou explicar para vocês. Entrar na faculdade agora e tá trabalhando e tal, né? E até o terceiro período você consegue conciliar de boa a faculdade, né, com o trabalho e tal. Isso aí é muito normal nas faculdades privadas, como eu já falei em outros vídeos para vocês. Mas a partir do quarto período, o estágio começa ali sendo obrigatório, né? E isso dá uma certa complicação para quem trabalha. Na minha sala existem algumas pessoas que estão devendo estágio. Aí você vai me perguntar, mas Renato, estágio não é obrigatório, como que pode, né, e tal. Assim, gente, se você estiver trabalhando no quarto período e não tiver como você fazer o estágio, pagar, né, porque até o quinto período a professora era bem flexível em ajudar as pessoas que trabalhavam a pagar o estágio. Nesse sexto período já ficou um pouco mais complicado em si, né, que foi um hospital.
que não deixou essa flexibilidade no pagar os horários do estágio. Que muita gente da minha sala, a maioria, trabalhava e não tinha como pagar as 4 horas por dia, tipo de 7 às 11, de meio-dia às 4. As pessoas elas iam de 7 às 9 horas, quem entrava no trabalho às 9, pagavam 2 horas por dia ao invés de 4 horas. Outras pessoas iam 3 horas, ficavam de 7 às 10, porque entravam no serviço às 10 horas. Outras pessoas entravam o dia todo, ficava de 7 às 11, almoçava, né, 1 hora de intervalo, voltavam de meio-dia às 4 horas para pagar uma vez por semana só, então dava 8 horas por semana e fazia toda aquela contagem para alcançar 60 horas. Isso era muito fácil no quarto período, era muito flexível, a professora abriu vários horários. Eu pagava as 4 horas, porque tarde, então eu ficava com a manhã livre para pagar esse estágio. Que pagava 1 hora, 2 horas, e claro, né, eu fiquei mais ou menos 3 semanas pagando meu estágio ali de 4 horas, essas pessoas ficavam 1 mês, 2 meses, até 3 meses, quem pagava 1 hora por dia, ou as pessoas que pagavam 8 horas por semana, né, fazia o cálculo ali para saber direitinho quantas horas faltavam. No quinto período isso também foi flexível, mas não tanto quanto o quarto, né? Algumas pessoas tiveram que pagar 4 horas normal e 2 horas, não foi mais possível pagar com 1 hora. E no sexto período, o hospital ele proibiu que as pessoas fossem 1 hora, 2 horas, só na hora do almoço, que acontecia muito no quarto período. Então tinha que ser as 4 horas certinho ou o dia todo. Então só teve um aluno que fez o dia todo, porque ele mora em outra cidade, e ele acabou indo 1 vez por semana e ele pagava ali 8 horas, né, por dia. Ficava ali as 8 horas para poder pagar, e eu lembro que acabou as aulas e ele continuou indo, porque, né, 1 vez por semana, consecutivamente o estágio se prolonga mais. Então, isso tudo, gente, vai depender muito da professora de vocês, né, que vai estar ali à frente do estágio de vocês, vai depender muito da faculdade. Conheço muitas faculdades que não aceitam esse tipo de ajudinha, né, 1 hora por dia, 2 horas, vai pagar o estágio na hora do almoço. Então, tudo depende muito da faculdade, do professor em si. Existem pessoas que estudam em outras cidades e, como vocês sabem, o estágio ele sempre é feito na cidade da onde você está cursando a faculdade. Então, para você conseguir pagar esse estágio na sua cidade, que aconteceu aqui na minha faculdade, muita gente é de outra cidade, nem todo mundo conseguiu pagar o estágio lá, mesmo porque a faculdade nem é obrigada a ter esse vínculo, né, esse convênio com a outra cidade. Acaba que a coordenadora, a professora acaba ajudando o aluno em si, mas não é de obrigação, porque você tem que pagar o estágio. O certo seria pagar o estágio na sede da faculdade. Houve alguns alunos que conseguiram, né, pagar o estágio na cidade deles e tal, mas nem todo mundo conseguiu, tanto que esse meu amigo que pagou do hospital, ele era de outra cidade, ele não conseguiu fazer o estágio na cidade dele, então ele acabou pagando 1 dia por semana, que a faculdade abriu essa exceção porque ele trabalha e tal. E é isso, gente, tá? Tudo vai depender do professor, da faculdade, do coordenador em si, como vai tudo funcionar, tá? E existem pessoas que optaram por não fazer o estágio, mesmo sendo obrigatório. Não significa que elas não vão fazer, elas têm que fazer para concluir o curso, mas se você não puder fazer naquele período, por exemplo, eu vou para o 7º período, vai que acontece um imprevisto, eu não consigo pagar o meu estágio, então eu vou ter que ir lá na coordenadora, pedir para ela tirar essa matéria da minha grade, né, desse semestre, e eu vou pagar num outro período. Vai sair do emprego no 8º período e vai pagar todos os estágios que estão devendo e tal, porque realmente precisam, né, de trabalhar, óbvio, todo mundo precisa. E quando se torna difícil, muitas vezes as pessoas têm que sair do emprego, porque vai ficando mesmo, cada período que a gente vai cursando vai ficando mais complicado e mais difícil, porque a faculdade vai exigindo mais, até mesmo porque você está chegando ali na conclusão final, já a possibilidade de você não fazer o estágio no seu período. Uma vez que você vá lá no coordenador, peça para ele tirar da sua grade, porque se você não for lá, gente, não pedir, vai dar como matéria reprovada. Isso não é legal para você. Então, se você não puder pagar o estágio naquele período, você vai no coordenador, pede para ele retirar, e até o 10º período você vai ter que dar um jeito de pagar. Isso, gente, eu quis fazer esse resuminho aí do 4º e 5º período, né? As dificuldades que a gente tem e como muda do 1º, 2º e 3º para o 4º, dá aquela mudança radical pelas matérias que vão ficando mais específicas,
curso, pelo estágio, né, supervisionado, e tudo isso aí que vai englobando no nosso curso e vai ficando mais específico a cada semestre, tá bom? É isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar um like, tá bom? Pra ajudar na divulgação, e se inscrever aqui no canal, é muito importante pra mim, tá? Um super beijo, fiquem com Deus, até a próxima, tchau, tchau!